Olá, meus amigos, minhas amigas. Neste tópico, um dos assuntos mais importantes do seu estudo. Uma novidade importantíssima trazida pela reforma da Previdência, pela emenda constitucional 103 de 2019. Uma alteração drástica, mas drástica mesmo, na forma de cálculo da pensão por morte. Se você não sabe, vai aprender agora. Se você já sabe, vai revisar profundamente. E se você não sabe, vai aprender nos mínimos detalhes qual é a nova forma de se calcular, após a reforma da Previdência, a pensão por morte. Vem comigo para a tela e vamos aprender. Vamos lá. Muito bem. Vamos falar agora sobre a importantíssima renda mensal inicial, este novo cálculo de renda mensal inicial para pensão por morte. Como é que ficou após a reforma da Previdência? Vamos ver. Olha só, estamos falando da renda mensal inicial, de qual benefício? Da pensão por morte. Então, vamos aprender por etapas. Primeiro, comece com uma cota familiar. Cota familiar, então a pensão por morte ela já parte de uma cota familiar de 50%. Então, qual que é o valor da cota familiar? 50%. Mas eu ainda não vou dizer qual é a base. A base eu vou dizer daqui a pouquinho. Vamos começar com o percentual. Começa com uma cota familiar de 50%, adicionado de cotas de 10% mais por dependente, até o máximo de 100%. Ó, até o máximo de 100%. Vamos lá. Daqui a pouco eu digo qual é a base de cálculo. Primeiro eu vou dizer a alíquota. Vamos estudar por partes, depois a gente monta o quebra-cabeça. Vamos começar o quebra-cabeça pelos cantos e depois a gente preenche o meio. É muito mais fácil. Meu objetivo aqui é trazer para vocês as informações, não apenas o conhecimento, mas tentar fazer com que o conhecimento chegue para vocês da forma mais clara, mais compreensível, né? Mais memorizável possível. Pois bem, vamos começar então calculando o percentual. Pensão por morte é 50% mais 10% por dependente, tá bom? Então vamos lá, 50% já está garantido. Já está ali, começa em 50% o cálculo. Se tem um dependente, 50% mais 10. Se tem dois dependentes, é 50% mais 20. Se tem três dependentes, 50% mais 30. Se tem 4 dependentes, 50% mais 40. Se tem 5 ou mais dependentes, 50% mais 50, que dá 100%, e é o máximo que pode dar é 100%. Então começa com 50%, podendo se virar, né, com um dependente 60, ou com 2,70, com 3,80, com 4,90, ou com 5 dependentes 100%. Essa parte já memorizaram? Então fechou. Então vocês já sabem que é 50% mais 10 por dependente até o máximo de 100. Isso vocês já sabem. Agora vem a parte mais complicadinha. Esse percentual é sobre o quê? É sobre o salário de benefício? Não. Não é 50% e mais 10% por dependente sobre o salário de benefício. Negativo. Então é sobre o quê, professor? Depende. Se o segurado já está aposentado, é o cenário mais fácil. Se o segurado já está aposentado, vai ser 50% mais 10% por dependente sobre a aposentadoria que ele recebia. Simples assim. Vamos imaginar que tem dois dependentes. Então é 50% mais 20, que dá 70%. 70% da aposentadoria que o segurado que morreu recebia. Ora, se o falecido era aposentado, é fácil. É só pegar o percentual que nós estudamos agora, que pode ser 50 mais 10, 50 mais 20, 50 mais 30, 50 mais 40 ou 50 mais 50, que dá 100, né? Pode ser então 60, 70, 80, 90, 100, que é 50 e mais 10 por dependente. Se ele já está aposentado, é só pegar esse percentual e aplicar sobre o valor da aposentadoria. Mas se o segurado não estivesse aposentado quando faleceu, um segurado não aposentado faleceu, qual o valor da pensão por morte, da renda mensal inicial? Mesma coisa, 50% mais 10% por dependente até o máximo de 100%. Só que o detalhe é sobre o quê? Sobre
a aposentadoria por incapacidade permanente a que este segurado que faleceu teria direito na data do óbito. Então, na verdade, o INSS ele vai simular, na data do óbito, o INSS vai simular que naquela data o segurado estava requerendo uma aposentadoria por incapacidade permanente. E ao calcular aquela aposentadoria por incapacidade permanente, é sobre este valor da suposta aposentadoria por incapacidade permanente que foi simulada, o valor que se obtiver da aposentadoria por incapacidade permanente na data do óbito, é sobre este valor que aplicar-se-á, na verdade, os 50%, mais 10, ou mais 20, ou mais 30, ou mais 40, ou mais 50, dependendo do número de dependentes. Beleza? Então vamos aqui, eu vou mostrar para vocês o exemplo na tela, mas vamos primeiro fazer um exercício de imaginação aqui. Vamos imaginar que o segurado faleceu, não estava aposentado e deixou 3 dependentes de primeira classe, né? Deixou, por exemplo, cônjuge e 2 filhos menores de 21 anos, por exemplo. Então nós temos aqui 3 dependentes que vão receber o benefício e ele não era aposentado. Bom, se são 3 dependentes, ficou fácil. 50% mais 3 dependentes significa 50% mais 30. Cada dependente vale 10%, lembram? Então se ele deixou 3 dependentes, vira 50% mais 30, chegamos em 80%. Só que ele não era aposentado. Então vai ser 80% de quê? Do valor da aposentadoria por incapacidade permanente que este segurado falecido deveria receber na data do óbito se não tivesse morrido, se tivesse aposentado por incapacidade permanente. Se ele tivesse aposentado por incapacidade permanente e não tivesse morrido, quanto é que ele ia receber? E sobre este valor será aplicado o percentual, que agora no nosso exemplo, com 3 dependentes, dá 80%. Tranquilo? Fiquem mais tranquilos ainda, porque eu vou repetir alguns exemplos aqui durante a aula. Mas vamos lá, vamos para a tela. Muito bem, então, é uma cota familiar de 50% sobre o quê? Sobre a aposentadoria recebida pelo segurado, se ele fosse aposentado. Mas se ele não fosse aposentado, daquela a que ele teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito. Então, ou são 50% da aposentadoria que ele já recebia, ou daquela a que ele teria direito de receber se fosse aposentado por incapacidade permanente. Além desses 50%, mais 10% por dependente, até o máximo de 100%. Tranquilo? Muito bem, vamos lá. Ainda aqui, ó, renda mensal inicial da pensão por morte. Na hipótese de existir dependente inválido, ó, se tiver, não importa se tem um dependente, 2, 3, 4, 5, não importa o número de dependentes. Basta que um deles seja inválido ou um deles tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Neste caso, se tiver pelo menos um inválido ou pelo menos um com deficiência intelectual, mental ou grave, aí o valor já vai direto para 100%. Independentemente do número de dependentes. Então olha que interessante. Se dentre os dependentes que ele deixou tiver pelo menos um que seja inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave, pouco importa quantos sejam. Se um deles é inválido ou deficiente intelectual, mental ou grave, o benefício já vai direto para 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que ele teria direito de receber caso se aposentasse por incapacidade permanente na data do óbito, como aprendemos. Tranquilo? Então aquela regra de 50% mais 10 por dependente é apenas se não há dependente inválido e não há qualquer dependente com deficiência intelectual, mental grave. Se um deles se enquadrar nesta regra, já é o suficiente para que o benefício seja de 100%. Mas 100% de quê? Da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que ele teria direito de receber, caso fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, tá bom? Não confundam, pessoal. Tem gente que pensa assim, se ele morrer de acidente,
é 100%. Errado. Se ele morrer, não importa a causa da morte, tá? Aquela questão de ser direto 100% é quando ele se torna incapacitado, incapacidade permanente. A aposentadoria por incapacidade permanente, ela tem no caso de acidente do trabalho, doença profissional do trabalho, e outro cálculo para os demais casos. Mas a pensão por morte, pouco importa a causa da morte. A forma de cálculo é a mesma, independentemente da causa da morte. O que muda é o fato de ter ou não dependente inválido, ter ou não dependente que seja inválido ou que seja deficiente intelectual, mental ou grave. Se não tiver nenhum inválido, nenhum dependente inválido ou deficiente, aí é 50% mais 10 por dependente. Se tiver algum inválido ou com deficiência, já vai direto para 100%. É apenas neste caso. Beleza? Volta para a tela. Muito bem. Lembrando que o percentual sempre é sobre a aposentadoria recebida ou aquela que ele teria direito de receber se fosse aposentado por incapacidade permanente, como eu já tanto mencionei. Tá bom? Muito bem. Se o número de dependentes for superior a 5, vamos imaginar que ele tenha 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 dependentes. A pensão por morte manter-se-á em 100%. Então, tendo 5 dependentes, já atingiu 100%, né? Supondo que não tenha inválido ou deficiente. Com 5 dependentes, ele atinge 100%. Se tiver um inválido ou deficiente, ele atinge direto. Mas se não tiver inválido ou deficiente, ele atinge 100% com 5 dependentes. Se tiver 5 ou mais, pode ser 6, 10, 20, 30, sempre vai parar em 100% da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que ele teria direito de receber, caso se aposentasse por incapacidade permanente na data do óbito. Voltando aqui, em qualquer caso, o valor global do benefício nunca pode ser inferior ao salário mínimo, mas o valor global é que não pode ser inferior. O valor de cada dependente pode ser abaixo do mínimo, mas a soma de todas as cotas é que não pode, ou seja, o valor da pensão por morte a ser dividido entre todos tem que ser no mínimo um salário mínimo. No mínimo. Mas se for, se o valor do benefício for, por exemplo, R$2.000, mas tem 4 dependentes, é R$500 cada um. Tá? Ah, professor, mas R$500 é menos que o mínimo. Não importa. A cota individual pode ser menor do que o mínimo. O que não pode ser menor do que o mínimo é a soma de todas as cotas, que é o valor total do benefício. O valor global não pode ser inferior ao mínimo, mas a cada uma das cotas pode. Perfeito? Mais uma informação. Olha só. O valor final obtido, por exemplo, R$2.000, vai ser dividido igualmente por todos os dependentes. Se tiver 4 dependentes, o valor dividido por 4. Se tiver 3, o valor dividido por 3. Se tiver 10, é o valor do benefício dividido por 10, tá? E olha que interessante. Antes da reforma da Previdência, uma vez que se calculasse a pensão por morte, antes da reforma da Previdência, aquele valor permaneceria. E conforme os dependentes fossem perdendo a qualidade, o valor se manteria e ia sendo redistribuído entre os dependentes. Por exemplo, se antes da reforma da Previdência o benefício era 4.000, tendo 4 dependentes, continuaria 4.000 tendo 3, continuaria 4.000 tendo 2, continuaria 4.000 tendo 1. Mas isso era antes da reforma. Agora não. Agora o valor não permanece o mesmo e se aproveita aos demais. Agora, cada vez que se perde um dependente, cada vez que um dependente perde esta qualidade, o benefício deve ser recalculado com base nas regras que estudamos para saber qual é a cota de cada um. Olha só. Artigo 113, parágrafo 3º do regulamento. As cotas por dependente cessarão, as cotas de cada dependente cessa com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes como antes acontecia. Não vai pegar os valores daquele dependente que saiu, manter o valor e dividir para os próximos. Não. Somente vai preservar o valor do benefício se o número dos dependentes remanescentes se mantiver em valor igual ou superior a 5. Por quê? Porque, olha só, se tinha 10 dependentes
e agora tem 9, não muda nada. Se de 9 baixou para 8, não muda nada. O valor do benefício é o mesmo, tá certo? Vai dividir o valor que cada um vai receber, porque tem menos pessoas para dividir, ok. Mas o valor do benefício será o mesmo com 10, com 9, com 8, com 7, com 6 e com 5. De 5 para cima, o valor do benefício é o mesmo. Ele só começa a ser recalculado quando tiver 4 dependentes para baixo. Com 5 dependentes para cima, o valor já está no máximo, que é 100%. Agora, com 4 dependentes para baixo, aí a cada vez que houver 4, 3, 2 e 1, o benefício deve ser recalculado, tá bom? Por quê? Porque se tiver 5 dependentes ou mais, o valor é o mesmo, 100%. Se tiver 4 dependentes, aí é 90%. Se tiver 3, 80%. 2, 70%. Um dependente, 60%. Lembram que é 50% mais 10% por dependente. Até o máximo de 5, até o máximo de 100%. Até o máximo de 5 dependentes que limitem 100%. Mais do que 5 dependentes? Pode ter? Pode ter quantos for. Mas o valor do benefício não vai mudar, tá bom? Então, repito, não irá reverter o valor da pensão por morte daquele dependente que saiu, não vai reverter para os demais quando houver menos do que 5 dependentes, tá bom? Vamos lá. De ser mais do que 5, reverte, mas menos do que 5 não. Muito bem, né? Agora, enquanto existir dependente inválido ou com deficiência, também vai ficar fixo em 100%. E vai ser o mesmo valor a ser dividido por todos enquanto tiver algum inválido ou deficiente, beleza? Olha só aqui em resumo, ó, o fato da cota de um dependente não ser reversível aos demais significa o quê? Que o valor global da pensão por morte poderá diminuir em 10% a alíquota total aplicável cada vez que um dependente perde essa qualidade, claro. Quando for menos do que 5 dependentes, né? De 5 ou menos, na verdade. Tinha 5 dependentes, perdeu 1, ficou com 4. O benefício vai baixar 10%. Perdeu mais 1, vai baixar mais 10%. Perdeu mais um dependente, vai baixar mais 10%. Por quê? Porque o cálculo é 50% e mais 10% por dependente. Então, cada dependente que entra ganha mais 10. Cada dependente que sai, perde 10. A não ser que mantenha-se ainda com a saída pelo menos 5 dependentes, porque aí continua fixado em 10, em 100%. E também, se houver um dependente inválido ou com deficiência intelectual mental grave, o valor também não mexe, porque ele é travado em 100%. Então, gravem, com 5 dependentes ou mais, o valor é travado em 100%. Se tiver algum dependente inválido, o valor é travado em 100%. Enquanto tiver também um dependente com deficiência intelectual, mental ou grave, também fica travado em 100% o valor do benefício. Com não havendo inválido, não havendo deficiente e tendo menos de 5 dependentes, aí tendo 4, 3, 2 ou 1, o benefício tem que ser recalculado a cada vez que for perder o dependente. Fechado? Seguindo. Quando não houver mais dependente inválido, ó, agora não tem mais nenhum dependente inválido. O que tinha, morreu. Não tem nenhum dependente com deficiência. O que tinha, morreu ou curou. Vamos imaginar, né? Ora, se não tem mais nenhum inválido ou com deficiência, não é mais travado em 100%. E aí, então, tem que fazer o quê? Tem que recalcular o benefício com base na regra geral, que é 50% e mais 10 por dependente, limitado a 100. Beleza? Então, vamos lá. Se tinha 4 dependentes, recebia 90% da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela que ele teria direito a receber se fosse aposentado por incapacidade permanente. Por que 90%? Se ele tinha 4 dependentes, é 50% mais 40% dá 90%. Beleza. Vamos supor que 2 morreram, né? Espero que não tenham morrido, mas vamos supor que 2 morreram. Olha só. 2 morreram, eram 4 dependentes, agora são 2. Agora tem que recalcular o benefício, não é mais 90%, agora é 70%, porque só restaram 2 dependentes. Se houver algum inválido, fica travado em 100. Mas como nós vimos aqui, quando não houver mais nenhum inválido ou com deficiência, aí tem que recalcular o benefício usando-se as regras normais. Mais uma informação. A condição de dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, ele pode ser reconhecido, pode, não quer dizer que deva, não é uma obrigação, mas ele pode ser reconhecido previamente ao óbito do segurado. Ou seja, ele pode ser reconhecido a condição de dependente inválido antes do segurado morrer.
De que forma? Por meio de uma avaliação biopsicossocial realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, observada, claro, a revisão periódica prevista na legislação. Ora, o segurado não tem que esperar morrer para que os seus dependentes possam ser avaliados por uma equipe multiprofissional, interdisciplinar, para que faça uma avaliação biopsicossocial. Não. Tudo isso pode ser feito com o segurado em vida. O segurado, mesmo ainda não está vivo, ele já pode pegar algum dependente que ele tenha inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave e já levar para essa avaliação biopsicossocial realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Pode, não quer dizer que deva, pode simplesmente fazer esse exame só depois que o segurado morre, mas ele pode querer também fazer já essa avaliação antes de morrer. Beleza? Lembrando que a avaliação não é no próprio segurado que morreu, mas sim nos seus dependentes, claro. Estamos quase finalizando esse tópico, pessoal. Olha só. É importante destacar que, se o segurado instituidor já era aposentado, se ele já era aposentado ou adquiriu o direito à aposentadoria antes de entrar em vigor a reforma da Previdência, aí o cálculo da pensão por morte levará em consideração o valor desta aposentadoria. Olha que interessante. Se o segurado já era aposentado, ficou fácil. Vai usar o valor da aposentadoria dele. Mas pode ser que o segurado ainda não era aposentado, mas já tinha cumprido requisitos para se aposentar. Se ele não era aposentado, mas já tinha cumprido requisitos para se aposentar, vai utilizar o valor da aposentadoria dele, cujos requisitos tenham sido cumpridos antes da reforma da Previdência. Então olha que interessante. Mesmo que o segurado ainda não esteja aposentado, mas se ele cumpriu os requisitos da aposentadoria antes da reforma da Previdência, antes de entrar em vigor a emenda constitucional 103 de 2019, se ele já cumpriu o requisito para aposentadoria, então vai se calcular a aposentadoria dele e a pensão por morte será calculada com base na aposentadoria dele. Ah, professor, mas ele não era aposentado, mas poderia ser se quisesse, cumprir o requisito. Se ele cumprir o requisito antes da reforma, ele não ficará sujeito aos malefícios que vieram para a pensão por morte pós-reforma, porque aí ficou bem pior do que era antes. Voltando aqui. Entretanto, se o segurado não fosse aposentado ou não tivesse direito adquirido na data do óbito, aí vai utilizar o quê? Vai calcular com base nas novas regras que a gente aprendeu aqui, tá bom? Então, se ele não era aposentado antes da pensão, se ele não era aposentado antes da reforma da Previdência e nem tinha cumprido os requisitos da sua aposentadoria antes da reforma da Previdência, aí vai valer as regras de cálculo da pensão por morte que foram introduzidas pela reforma da Previdência. Beleza? Vamos seguir. Olha só, eu falei para vocês que se o segurado, olha, se o segurado ele não era aposentado, o percentual que nós estudamos, 50% mais 10% por dependente, ele recairá sobre a aposentadoria por incapacidade permanente que o segurado teria caso tivesse ficado inválido na data do óbito. Beleza. Vamos recapitular como é que é o cálculo desse benefício? Agora eu vou mostrar para vocês como que é o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, que nós já aprendemos. Vem para a tela. Né? Salário de benefício. Vocês já aprenderam que o salário de benefício é a média aritmética simples de todos os salários de contribuição de julho de 94 para frente, corrigidos monetariamente. Beleza. Como é que calcula a aposentadoria por incapacidade permanente? Ora, se a incapacidade foi decorrente de acidente do trabalho, doença profissional do trabalho, seria aí 100% do salário de benefício. Mas não é esse o caso. O caso da renda mensal inicial, simulada para fins de pensão por morte, é 60% do salário de benefício, mais 2% do salário de benefício para cada grupo de 12 contribuições que excedam o tempo mínimo de 15 anos para a mulher e de 20 anos para o homem. Então veja, se o segurado ele já era aposentado, tranquilo, não tem que fazer essa simulação. Mas se o segurado ele não era aposentado na data do óbito, neste caso nós temos que simular uma aposentadoria por incapacidade permanente. E como é que a gente simula?
Ora, 60% do salário de benefício mais 2% para cada grupo de 12 contribuições, ou para cada ano de contribuição que as mulheres tenham acima de 15 anos e que os homens tenham acima de 20 anos de contribuição. Aí nós vamos chegar no valor da aposentadoria por incapacidade permanente. E em cima deste valor é que serão aplicados aqueles percentuais que nós aprendemos na pensão por morte. Eu trouxe para vocês um exemplo prático para esclarecer, olha só. Vamos imaginar que o segurado ele está no regime geral de previdência há 10 anos. Ó. É um segurado que está há 10 anos. Muito bem. Deixou 2 dependentes. Então, vamos imaginar que ele já era segurado há 10 anos. O segurado que faleceu, ele morreu, pessoal. Ele deixou 2 dependentes, suponhamos 2 filhos, e ele não era aposentado. Beleza. Bom, se ele não era aposentado, nós temos que calcular o valor da aposentadoria por incapacidade permanente a que ele teria direito. Vamos lá. Vamos supor que o salário de benefício dele deu R$4.000, né? Que é a média dos seus salários de contribuição desde julho de 94. Ora, a renda mensal inicial da aposentadoria que ele recebia, se estivesse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, será quanto? 60% mais do salário de benefício, mais 2% para cada ano de contribuição acima de 20 anos de contribuição. Porque ele é homem, né? Se fosse mulher, seria a cada 15. Acima de 15. Ora, ele tem só 10 anos de contribuição. Se ele tem só 10 anos, não vai ter acréscimo nenhum. Vai ser apenas 60%. 60% do salário de benefício, que é 4.000. 60% de 4.000, o valor da aposentadoria simulada dele seria R$2.400. Agora vamos calcular a pensão por morte. Quantos dependentes ele tem? 2. Se ele tem 2 dependentes, vamos lá. Qual que é o valor global da pensão por morte? Bom, se ele tem 2 dependentes, ó, é a cota familiar, mais 10% do primeiro dependente, mais 10% do segundo dependente, ficou totalizando o total ficou de 70%. 70% de qual valor? Dos 4.000? Não, 70% dos 2.400, que era a aposentadoria por incapacidade permanente que nós simulamos. 70% de 2.400, olha que miséria. Ele vai receber, mesmo tendo um salário de benefício de 4.000, a pensão por morte a ser dividida entre os dependentes é apenas de 1.680. Divide em 2, vai dar quanto? 840 por dependente. Então, olha que malvado, né? Olha que malvadeza da reforma da Previdência. Ele tem o salário de benefício dele era R$4.000. Antes da reforma da Previdência, o benefício, a pensão por morte seria R$4.000. O valor total do salário de benefício. Mas agora não. Agora o salário de benefício é 4.000. Mas vai ter que calcular a aposentadoria por incapacidade permanente. Deu 2.400. Em cima dos 2.400, vai ter que calcular a pensão por morte, de acordo com o número de dependentes. Se aqui tinha 2 dependentes, vai dar 70% de 2.400. Chegamos a 1.680. Ou seja, antes da reforma, ele receberia 4.000, né? Os seus dependentes receberiam 4.000. Depois da reforma, R$1.680 a ser dividido entre os dependentes. Perfeito? Muito bem. Vamos seguir aqui. Lembrando, pessoal, que é 50% de cota familiar, mais 10% por dependente. Quando não tiver mais dependente nenhum, aí não tem mais benefício, porque ele é um benefício pago ao dependente. Se não tiver mais dependente, o benefício cessa e ninguém mais recebe. Beleza? E para fechar, aqui, olha só. Exercício de atividade remunerada, inclusive como MEI, microempreendedor individual. Esta atividade remunerada, inclusive como MEI, não impede a concessão ou a manutenção da parte individual, da cota individual da pensão daquele dependente com deficiência intelectual, mental ou grave. Ora, o dependente que seja deficiente intelectual, mental ou grave, o fato de ele de exercer uma atividade remunerada, de ser um microempreendedor individual, ora, o fato de ele exercer atividade, de ser MEI ou exercer qualquer outra atividade, não tira o direito deste
dependente, inválido ou que tenha deficiência intelectual, na verdade, esse dependente com deficiência intelectual mental grave, não tira dele o direito à pensão por morte, a sua cota de pensão por morte. Não pensa em você, tem gente que fala, se trabalhar vai perder a pensão por morte. Não vai. Ou a pessoa inválida ou com deficiência intelectual, mental ou grave pode exercer atividade remunerada, e isso não tira dele a sua condição e o seu direito. E agora sim, para fechar esse assunto de uma vez, estamos falando aqui de renda mensal inicial de pensão por morte. O valor da pensão por morte, no caso de morte do segurado que estava recluso, estava preso, e que tinha contribuído para a Previdência Social durante o período de reclusão, ou seja, ele estava preso, morreu estando preso, tendo recolhido contribuições durante a prisão. Será calculada esta pensão por morte de modo a considerar, obviamente, o tempo de contribuição adicional correspondente aos salários de contribuição que ele recolheu enquanto estava preso. Ora, o fato de ele estar preso e recolher contribuições lá na cadeia, caso ele morra, as contribuições recolhidas enquanto estava preso vão ser consideradas sim para fins aí do salário de contribuição ser utilizado para fins do cálculo da sua pensão por morte, da pensão por morte dos seus dependentes. Tranquilo? Então, o fato de ele estar preso, repito, tá aqui, foi o valor da pensão por morte do segurado recluso que contribuiu para a Previdência Social durante a reclusão, será considerado para fins do cálculo aí, em relação aos correspondentes salários de contribuição, não apenas do período antes da prisão, mas inclusive daquele período em que esteve preso. Fechado, pessoal? Finalizamos o cálculo da renda mensal inicial da pensão por morte. No próximo tópico, vamos fechar o assunto com o cálculo da renda mensal inicial do auxílio reclusão. Nos encontramos no próximo módulo. Até já!